Bom dia! Hoje apresentaremos sobre trilhos anatômicos, mais especificamente LPA, a linha profunda anterior. Thomas Myers, ele é o idealizador dos trilhos anatômicos, onde diz que a miofáscia, a fáscia, ela atravessa todo o corpo, ela interliga todo o corpo humano, passando tensão, como se fosse realmente trilhos. Esses trilhos miofaciais, eles podem estabilizar certos movimentos, podem facilitar certos movimentos, mas quando tensa, por sua vez, pode gerar complicações no corpo humano. No que diz respeito a caminhos e vias que a linha profunda anterior percorre, ela tem o seu início lá no pé do tendão flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos. A linha profunda anterior, ela passa entre a LSA, a linha superficial anterior, e a LSP, a linha superficial posterior, para que durante o movimento da marcha ela se contraia e consiga sustentar o arco longitudinal do pé. Os três músculos do compartimento posterior profundo da perna fazem parte da linha profunda anterior. Eles encontram-se abaixo do sólio. São eles o tibial posterior, o flexor longo do hálux e o flexor longo dos dedos. Do epicôndilo medial surgem duas porções miofaciais. Uma que vai de acordo com o adutor longo para frente e para cima, e outra que viaja de acordo com o adutor magno e mínimo. Esta é a via baixa posterior da LPA. O local de encontro entre as vias alta e baixa da LPA é a frente da coluna vertebral lombar, onde a alta atinge o psoas misturado com clura baixa do diafragma, onde o caminhar alcança o respirar. Ele corresponde proximamente à localização de uma transição espinal essencial, bem como as glândulas adrenais e plexo celíaco. A via alta posterior de LPA, no entanto, é a mais simples da gente entender. É só seguirmos o ligamento longitudinal até a base do osso occipital. Lá a gente vai encontrar o músculo longo do pescoço e o músculo longo da cabeça. Tem relação com essa via também os músculos escalenos, enquanto o escaleno médio e posterior tem como função principal uma estabilização. O escaleno anterior também tem essa função, porém ele pode puxar a cervical para a frente quando tenso. Na via média superior é a partir do tendão central do diafragma que esta fáscia ela segue do pericárdio até a região dos pulmões para que possa continuar até o ponto mais alto, sendo a via alta anterior a região do tórax, onde encontramos o músculo transverso do tórax. A partir do osso hioide, considera-se que alguns músculos da face, da região da mandíbula, podem estar correlacionados com músculos da região do crânio, como por exemplo o masseter e o músculo temporal. Embora eles não tenham uma ligação visual direta, por estarmos falando de fáscia, o que funciona como uma rede, como um trilho, temos correlação sim entre eles. Como função postural, a linha profunda anterior tem como responsabilidade a sustentação do arco longitudinal do pé, a estabilização da coluna lombar a partir da porção anterior, a estabilização de membros inferiores, estabiliza o tórax durante o movimento de expansão
e equilibra o pescoço através dos calelos. Com relação a algumas funções de movimento, nós temos uma grande participação na questão respiratória, a partir principalmente do diafragma. Temos maior estabilidade em movimentos e o movimento de adução. Alongamento do complexo ilíaco quadrado externo. O paciente deverá apoiar suas duas mãos no seu joelho anterior para gerar estabilidade, enquanto apenas a borda medial do pé posterior estará em contato com o solo. De acordo com o aumento da amplitude, o exercício tende a se dificultar. Alongamento de pessoas e adutores. Nesse alongamento, os adutores da perna rotacionada estarão em alongamento, enquanto o tronco realizará uma rotação para o lado oposto. Alongamento de adutores de coxa. Neste alongamento, o paciente deve manter os dois pés colados enquanto realiza uma flexão de tronco. O alongamento se dificulta de acordo com quanto mais o joelho fica próximo do solo. Alongamento do complexo pectíneo e pessoas menor. O paciente deve colocar as duas mãos no joelho para gerar estabilidade, enquanto apenas o antepé está no chão, concentrando-se em tentar colocar o calcâneo no chão, respeitando o limite doloroso. Exercício para tibial posterior. O paciente deve realizar um arco com a borda medial do pé. Exercício de pectíneo. O paciente irá realizar uma abdução e adução de quadril com foco em controle da fase excêntrica do movimento. Exercício para quadrado lombar. Esse exercício vai ocorrer no quadril, onde o quadril deverá acompanhar o movimento do calcâneo, semelhante à marcha. Exercício de psoas. Com uma flexão de quadril, o paciente realizará o movimento de abdução e adução com a outra perna. Exercício respiratório para o diafragma. Durante a inspiração, o paciente deverá se concentrar em levar o seu abdômen para o teto e, ao soltar o ar, o paciente deve soltar o mesmo pela boca.